dela é o Evangelho Glorioso. Fala assim, o Evangelho Glorioso. O Evangelho Glorioso. Todos nós fomos impactados por esse Evangelho Glorioso. Ele é um Evangelho que tem o poder de nos transformar, não apenas na nossa maneira de pensar a vida, mas na maneira como vivemos a nossa vida. Ele não é um Evangelho que nós recebemos para que apenas encha a nossa caixa cinzenta aqui de informações, mas de transformação. E é interessante a gente ver que o apóstolo Paulo é um homem que representa essa transformação, essa metanoia, essa mudança completa de rota na sua vida a partir do Evangelho Glorioso. Quem está falando esse texto, quem está ensinando Timóteo nesse texto é o apóstolo Paulo, dizendo que o Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho glorioso e transformador. E eu quero, queridos, nessa manhã, desafiar você a começar 2023 com esse coração de buscar do Senhor uma transformação na sua vida. Amém. Eu não sei se você tem essa consciência, mas eu tenho. Todos os dias eu acordo, coloco meus pés no chão, lavo meu rosto, e a primeira coisa que eu penso é que quantas coisas ainda precisa mudar dentro de mim. Quanto espaço tem na minha vida para que esse Evangelho glorioso vá penetrando nas áreas mais profundas e escuras do meu coração e comece a produzir em mim uma transformação que faça com que as pessoas olhem para mim e reconheçam o Cristo que eu sirvo. Que as pessoas olhem para mim e reconheçam o Evangelho que eu confesso com os meus lábios. É interessante que a palavra do Senhor para o apóstolo Paulo era a maior alegria do apóstolo. Ele fala do Evangelho glorioso, ele fala do Evangelho de Cristo Jesus, ele fala da morte de Jesus, do ministério de Jesus para a sua vida, como alguém que está apaixonado por essa realidade que impactou a sua vida. O apóstolo Paulo, quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, é impossível você ler e não perceber a intencionalidade do apóstolo de nos demonstrar que esse evangelho tomou tudo na sua vida a ponto de mudar toda a sua estrutura como ser humano. Ela não só muda o seu entendimento, a sua maneira de perceber a vida, mas ela muda as suas relações interpessoais. Ela muda a maneira como ele enxerga o mundo, como ele percebe a circunstância da sua vida. Isso é muito forte, muito profundo, porque até mesmo a dor, até mesmo as prisões do apóstolo Paulo, ele tem, e até mesmo a doença na sua vida, ele olha de uma forma que ele percebe a graça e o amor de Deus. Pensa que transformação que o Evangelho provocou na vida desse homem. Eu não sei você, mas eu percebo que essa é uma geração que tem aversão ao sofrimento e à dor. Nós temos muita sensibilidade a vivermos tempos difíceis na nossa vida. E nós ainda não aprendemos a lidar bem com esses momentos difíceis. Isso é de todos nós, e eu não estou aqui pregando nenhuma palavra para que você aprenda a sofrer, não é isso. Mas eu estou dizendo para você que uma vez que esse Evangelho glorioso impactou as nossas vidas, ele precisa mudar também a maneira como percebemos o sofrimento. Porque o apóstolo Paulo está preso e está dizendo que é um privilégio estar preso, porque ali ele pode ministrar para as pessoas esse Evangelho glorioso. O apóstolo Paulo está sendo perseguido, está sendo afligido, e ele pensa na vida dele, nas palavras dele, que o Evangelho é tudo na vida dele, e ele passaria por isso todas as vezes, mais umas vezes. O apóstolo Paulo passa por naufrágio, tantas situações adversas, difíceis, que nós sequer temos a dimensão do que seria. Mas esse homem passa por tudo isso com a convicção de que esse Evangelho transformou de uma forma tão gloriosa a sua mente, a sua visão de mundo, que ele passa a viver uma vida para glorificar o nome de Jesus Cristo através do seu próprio sofrimento. Pensa que coisa fantástica. O que nós precisamos não é de uma vida confortável, olhando para a vida do apóstolo Paulo. O que nós precisamos não são circunstâncias que nós podemos controlar. O que nós precisamos não são circunstâncias favoráveis à nossa própria visão de mundo. Mas o que nós precisamos é ser impactados por esse Evangelho glorioso, que pode transformar a maneira como percebemos todos os estímulos da nossa vida. Nós precisamos guardar isso no nosso coração, amém? Amém.
Mas não se engane, queridos, em um tempo como esse, um tempo de sofisticação, um tempo de tecnologia, fica quase que não percebemos que um texto simples como esse é um texto que tem um poder transformador, que pode transformar o mundo. O que pode transformar o mundo não é a economia, não são os governos. O que pode transformar o mundo não é a ausência de guerra. O que pode transformar o mundo é o evangelho glorioso do Senhor Jesus. Amém. E eu quero dizer para vocês que eu te digo, você carrega esse evangelho glorioso na sua própria vida. Nós precisamos dizer e perceber que essa é uma mensagem simples, mas profunda. Que são uma frase quase que no mundo em que nós vivemos, que vai passar despercebida nas nossas vidas, mas é uma mensagem que tem um poder transformador na nossa própria história. É uma mensagem poderosa. Essa é a verdade, a mensagem para que ninguém se glorie, para que ninguém se gabe ou se ensoberbeça. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como eu e como você. Amém. Você sabe qual que é a maior dificuldade do crente e do religioso? Reconhecer os seus pecados. A nossa maior dificuldade é reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo por nós. É muito fácil perceber o pecado na vida do Juninho. É muito fácil perceber o pecado na vida da minha esposa, do seu cônjuge, do seu filho. É muito fácil perceber o pecado na vida dos seus irmãos na igreja. Mas é difícil perceber os pecados que jazem em mim. E a mensagem do Evangelho, ela não veio para transformar o outro. Eu não sei se você entendeu isso. Mas a mensagem gloriosa do Evangelho, ela veio para transformar a mim. E ela só transforma eu a partir do dia em que eu me coloco em um lugar de humilhação e humildade. E digo, Senhor, Pai, eu sei o mal que eu posso causar. Eu me lembro de uma circunstância em que eu estava com o pastor Vitor, muito tempo atrás. Foi na época que o goleiro Bruno lá assassinou a esposa dele, e o corpo dela, né, até hoje não apareceu, né? E eu lembro que foi uma matéria chocante, assim. E estava eu e a Tati, o pastor Vitor, a gente estava no discipulado, né? E a gente conversava sobre, tipo assim, todo mundo tecendo vários elogios a ele, né? Falando, pô, onde já se viu um cara fazer isso, tal. E quando nós terminamos de conversar, o pastor Vitor olhou e falou assim, cara, isso somos nós sem Cristo. E naquele momento, assim, foi uma frase meio chocante, assim, para mim. Mas, na verdade, é isso mesmo. Porque o valor que tem em nós é Cristo Jesus habitando em nós. Nós sem Cristo, eu não sei se você percebeu, mas a gente é mau. O que sai de nós são maldades, são coisas ruins, coisas que danificam, que prejudicam, que quebram relacionamentos. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Esse texto carrega em si duas verdades. A primeira dela é que existe um Salvador. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Existe um Salvador. Fala para a pessoa que está atrás de você. Existe um Salvador. O Evangelho começa a partir dessa verdade, que existe um Salvador. Nós todos aqui estamos porque sabemos e temos a consciência que precisamos de um Salvador. E esse Salvador não é pastor, não é apóstolo, não é papa, não é uma entidade religiosa visível aos nossos olhos. Esse Salvador é Jesus Cristo. E esse Evangelho só existe pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental desse Evangelho e por isso ele deve ser a pedra fundamental dos nossos pés. 2023 vai ser um ano extraordinário se nós colocarmos os nossos pés nessa rocha eterna, nessa base que é Jesus Cristo, e passarmos 2023 com os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. Às vezes a gente está tentando fazer esse negócio de igreja acontecer sem Jesus no meio. Não vai funcionar. Às vezes a gente está tentando fazer o nosso ministério engajar sem Jesus no meio. Não vai funcionar. O Evangelho está colocado sobre essa rocha que é Jesus Cristo, e sem Ele nada podemos fazer. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses que sem Ele nada do que foi feito seria feito.
Jesus é o motivo da nossa existência, Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é o motivo da nossa salvação, Ele é o motivo de estarmos aqui. Jesus é a pedra cuja qual os nossos pés estão estabelecidos, estão firmados. Porque nessa rocha nós estaremos inabaláveis. Nessa rocha, meu irmão, pode vir dor, pode vir sofrimento, Ciro. Pode vir pandemia, podem vir guerras, pode vir rumor de guerra, pode vir rumor de crises. Se nós estivermos com os nossos pés nesse Salvador desse Evangelho que poderoso e glorioso, então nesse lugar não haverá nenhuma dúvida em nós, a não ser a convicção e a certeza que Jesus é o nosso Salvador. Amém. A segunda verdade que esse texto carrega é que se existe um Salvador, existe um pecador. Fala para a pessoa que está do lado, fala, se existe um pecador, irmão. Agora eu vou dar a oportunidade de você olhar para ele e dizer assim, esse pecador sou eu. Ah, você ia falar você, né? Eu vi agora o marido olhando para a esposa e dizer, é você. Dedinho coçando. Se existe um Salvador, existem pecadores que precisam de um Salvador, e somos nós. Nós somos as pessoas miseráveis, e é interessante como o apóstolo Paulo se coloca como o pior dos pecadores. Um homem que talvez, na minha concepção, ele é um ícone do Evangelho. Um pai da fé que nos inspira a viver e a buscar uma vida igual a Ele, com uma transformação na nossa consciência tão profunda que faça com que as nossas ações sejam direcionadas para aquilo que nós cremos. O apóstolo Paulo não vivia pelo que ele sentia, mas vivia pelo que ele cria, pelas suas convicções, a ponto de perder a sua vida por elas. O apóstolo Paulo se colocou nesse lugar, mas mesmo esse homem, que era um ícone do Evangelho, diz, eu sou o pior dos pecadores. E a pergunta que eu tenho para fazer para você no começo de 2023 é, nós temos a consciência que nós somos os piores dos pecadores? Nós temos a consciência que todos os dias ao acordar, antes da gente pensar em falar mal de alguém, ou de alguma pessoa, ou de alguma situação, de olhar para nós e dizer, Senhor, que miserável homem que eu sou. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Se você não se enquadra nesse lugar de pecadores, então Cristo Jesus não veio ao mundo salvar você. Cristo veio salvar pecadores. E o apóstolo diz que eu me considero o pior dos pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então vamos aprender algumas coisas que esse texto está nos ensinando. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que a graça de Cristo é suficiente para transformar qualquer homem digno. Repita comigo, a graça de Cristo é suficiente para transformar qualquer homem digno. Pensa num homem ruim. Pensa num homem terrível aos olhos humanos. Pensa, porque a gente é ruim, mas tem gente que é bem ruim. A graça de Cristo é suficiente para transformar a vida de qualquer homem impactado por esse evangelho glorioso. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 14. Eu dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A graça de Cristo pegou um homem como eu, blasfemo, um homem perseguidor, insolente, um homem mau, e transformou nisso aqui que eu sou hoje. O apóstolo Paulo dizendo para mim e para você que a graça do Senhor é suficiente para transformar qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer coração duro, qualquer mente difícil. O apóstolo Paulo está dizendo, esse evangelho glorioso de Jesus pode transformar qualquer homem. Olha para a minha vida, olha para a sua vida.
Se você tiver um pouquinho de sensibilidade para olhar para o retrovisor da sua vida, você vai ver que você era uma pessoa difícil. E o Evangelho está transformando a sua vida. Continua difícil ainda, mas vai melhorando pouco a pouco. Paulo diz que a graça de Deus transbordou sobre ele e transformou o pior dos homens em um ministro do Evangelho. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você está aqui, pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe qual foi a minha história. Você não sabe o que eu plantei lá atrás. E eu nem preciso saber e nem quero saber. Mas o que eu quero dizer para você é que diante do Evangelho glorioso, não existe passado ruim demais que o Espírito Santo não possa transformar a partir desse Evangelho glorioso. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho glorioso de Jesus Cristo é especialista em transformar gente ruim em ministro do Evangelho. E graças a Deus por isso que nós estamos aqui. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que a graça de Cristo nos transforma em pessoas conscientes da nossa condição pecaminosa. Fala assim, a graça de Cristo me transforma em uma pessoa consciente da minha condição pecaminosa. O apóstolo Paulo diz assim, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, olha, reconhecendo a sua maldade, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores. Amém? A graça de Cristo nos transforma em pessoas conscientes da nossa condição pecaminosa. O que é a igreja? A igreja é a reunião de homens e mulheres que reconhecem a sua fragilidade e se entregam ao Salvador Jesus Cristo para que Ele nos transforme. Então quando a pessoa dizer assim, eu só vou na igreja quando eu estiver perfeito, diga para ela que esse lugar nunca vai chegar. E esse lugar não existe, esse dia nunca vai chegar. Porque todos nós que aqui estamos, a começar por mim, por nós que estamos à frente desse ministério, somos pessoas que buscamos todos os dias a santificação, a transformação e a conversão total do nosso coração maldoso para que Cristo e o Evangelho glorioso de Jesus Cristo façam uma obra na nossa vida. Então, queridos, tem maldade em nós. Tem dificuldades de compreensão em nós. Nós temos o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa dificuldade de perceber a vida como é o Evangelho, como a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós precisamos todos os dias buscar na palavra de Deus, em Cristo Jesus, num relacionamento com o Espírito Santo, uma vida transformada à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós precisamos buscar isso. Então tenha em 2023 a consciência de que você é pecador. Todos os dias se aproxime de Deus, não com o orgulho de estar diante de Deus se achando o mais santo de todos os homens, mas com a humildade de se colocar de joelho diante de Deus e dizer, Senhor, que miserável homem e mulher que eu sou. Como eu necessito da tua graça, da tua bondade, como eu preciso do teu favor, como eu preciso que o teu evangelho tome a minha vida, o meu coração e me transforme naquilo que o Senhor quer que eu seja. Tenha consciência disso. A terceira coisa que nós aprendemos é que a graça de Cristo manifesta em nossas vidas, resulta em uma vida de louvor e adoração a Deus. Fala assim, a graça de Cristo manifesta em minha vida, resulta em uma vida de louvor e adoração a Deus. A vida do apóstolo Paulo não foi extraordinária pela sua própria capacidade, mas a vida do apóstolo Paulo foi extraordinária porque ele permitiu que esse evangelho glorioso coordenasse e direcionasse a sua vida em todos os sentidos da sua vida. Eu não sei se você percebeu ainda, mas a salvação, esse evangelho glorioso chega na nossa vida para que através da nossa vida agora nós possamos adorar, glorificar o nome do Senhor com a nossa própria vida. Eu vou ensinar uma coisa para você. Adoração não é música. Fala para a pessoa que está do lado, fala assim, adoração não é música.
Às vezes você fica aí em crise. Pastor, mas eu não sei cantar, eu sou um cara desafinado. Eu não sei tocar. Mas quem disse que adoração é tocar e cantar? Tocar e cantar é uma das formas de adoração, mas a verdadeira adoração está numa vida rendida ao Senhor, em que os nossos relacionamentos, a nossa finança, o nosso trabalho, a nossa família, tudo está sendo um instrumento para a adoração do nosso Senhor. Quando as pessoas olharem para mim na fábrica que eu trabalho, elas precisam reconhecer que ali existe um homem que adora o Senhor com a sua vida. Quando as pessoas olharem para nós em momentos de crise, como esses momentos que nós estamos enfrentando, que todo mundo está desesperado, o vizinho seu lá da fábrica está apavorado, que tem rumor de crise, que está chegando uma crise, uma recessão, e as pessoas estão apavoradas, ela precisa olhar para você e ver que a sua vida é uma eterna adoração ao Senhor, que você está tranquilo, não porque o Senhor ele vai cuidar de você, porque Ele gosta de você especialmente. Não, mas porque nós confiamos no caráter do Senhor. Então, queridos, eu preciso que você entenda essa realidade na sua vida. A graça de Deus se manifesta em nossas vidas e nos transforma em homens e mulheres que adoram o Senhor com a nossa vida. Então, que seus relacionamentos sejam relacionamentos que adorem ao Senhor. Que o seu casamento seja um casamento que adore ao Senhor. Que a relação com seus filhos seja uma relação que adore e glorifique ao Senhor. Que o seu ministério seja um ministério que adore e glorifique ao Senhor. Que a sua vida, as suas finanças, a sua conta bancária seja uma conta bancária de alguém que adora ao Senhor. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Agora eu preciso fazer uma pergunta diante dessa... Você não precisa responder. Você pode responder para você mesmo. Diante dessa realidade, o nosso viver tem sido uma constante adoração ao nosso Deus. A sua vida tem sido uma vida de constante adoração a Deus através da sua própria vida. Os seus relacionamentos têm expressado essa adoração por Deus. As pessoas olham para você e se inspiram em adorar a Deus pela sua própria vida. Ou você tem sido um instrumento que não tem levantado glória ao Senhor, mas tem trazido glória a si mesmo. Nós precisamos responder essas questões que são difíceis de fazer para nós mesmos, mas é isso, queridos, que traz a transformação. Quando nós somos colocados diante da realidade daquilo que nós somos. A palavra de Deus, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu digo isso para vocês sempre porque isso é uma palavra rema para a minha vida. Não tem como nos relacionarmos com Deus a partir da mentira. Tudo aquilo que é mentira na nossa vida vai cair por terra. Se nós estamos no Senhor, rendidos ao Senhor, então a nossa vida precisa ser uma expressão da verdade. Porque é a verdade que liberta. E a quarta coisa que nós aprendemos com esse texto é que a graça de Deus ressignifica e redireciona tudo em nossas vidas. A graça de Deus ressignifica e redireciona tudo em nossas vidas. Não é difícil perceber que tipo de homem o apóstolo Paulo era. Quando digo que o Evangelho ressignifica e redireciona tudo nas nossas vidas, digo isso por um motivo muito óbvio. Antes de Cristo, o eu estava no centro. Tudo diz respeito a mim, a minha vontade, ao meu desejo, aos meus sonhos. Mas agora, após Cristo, Ele é o centro da minha existência. Eu tirei o eu do centro, coloquei Cristo e digo agora para Ele, a partir de agora, não vivo mais eu, mas o Senhor vive através de mim. Então a minha vida precisa ser direcionada, redirecionada, ressignificada em todos os âmbitos. Nas nossas relações, na nossa percepção de mundo, nos nossos sonhos. Ela precisa ser ressignificada, redirecionada, para que possamos viver uma vida que dê glória e honra ao Senhor. O apóstolo Paulo era alguém conhecedor da verdade. O apóstolo Paulo tinha tudo para se orgulhar do seu currículo. O apóstolo Paulo não era qualquer pessoa, era uma pessoa reconhecida na elite romana daquele tempo. Ele tinha um lugar. Mas quando o Evangelho chega na vida desse homem, esse homem simplesmente muda a rota da sua vida, abandona tudo aquilo que o cercava, que o pressionava, que o aprisionava, e vai viver de forma miserável para servir a esse Evangelho de Jesus Cristo.
Paulo troca um lugar de privilégio, status, de poder, um lugar de reconhecimento da sociedade, por um lugar de perseguição, de aflição, de prisão. E faz isso com um coração alegre, com o sentimento de que era a missão da sua vida, da vida dele, em favor do Evangelho. Olha como que o Evangelho mudou a perspectiva, a consciência, a maneira do apóstolo Paulo perceber a vida. Olha como os valores desse apóstolo mudou a partir do Evangelho glorioso de Jesus Cristo na sua vida. Então deixa eu dizer para você algo. A partir do Evangelho glorioso, a sua família é para Ele. A partir do Evangelho glorioso, a sua finança é para o Senhor. A partir do Evangelho glorioso, o seu trabalho é para o Senhor. A partir do Evangelho glorioso, o ministério que o Senhor colocou nas suas mãos é para o Senhor. A partir desse Evangelho glorioso na nossa vida, 2023, é um ano para vivermos para o Senhor. Amém. De todo o nosso coração. Quais as implicações dessa verdade em sua vida? Primeira, você precisa saber que você é um produto da graça de Deus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu sou um produto da graça de Deus. Da graça de Deus. As pessoas vão olhar para você um dia e vão dizer assim: uau, que história fantástica o Senhor produziu na minha vida. As pessoas vão dizer para você: eu conhecia você, Juninho, eu sabia da sua incapacidade, mas o Evangelho glorioso tomou a sua vida de uma forma que, uau, eu reconheço Cristo em você. E você vai dizer que você é um produto da graça de Deus. Amém. A segunda coisa que nós aprendemos, implicações dessa verdade na nossa vida, é que você é um projeto da graça de Deus. Você não só é um produto da graça de Deus, mas você é um projeto da graça de Deus. Quando você nasceu, você não caiu nesse mundo de paraquedas. Sabe que as pessoas que caem meio de paraquedas acham assim, de repente está aqui na vida? Não. O Senhor não está correndo escrever a sua história hoje, a sua história está escrita. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem uma convicção, um sonho para realizar através da sua vida. Então você é um projeto da graça de Deus. E esse Evangelho glorioso nos traz de volta ao centro desse projeto. O Evangelho glorioso de Jesus Cristo tira toda a mentira e coloca-nos diante dessa verdade do Evangelho da graça, desse projeto de Deus na nossa vida, e nós começamos a perceber que nós vivíamos tantas ilusões em nós. E a terceira coisa, que você é um agente da graça de Deus. Você precisa saber que você é um produto da graça, que você é um projeto da graça, que você é um agente da graça de Deus. O apóstolo Paulo, em todas as suas palavras, deixa explícito para todo mundo que quer ler as suas cartas, os seus textos, que ele era um agente da graça de Deus. Ele portava a graça de Deus, ele conduzia a graça de Deus, ele estava vivendo a favor de transmitir e transbordar nas pessoas a graça de Deus que havia alcançado o apóstolo Paulo. E eu quero dizer isso para você: não viva como se estivesse aqui no mundo caído de paraquedas. Não viva distraído com as coisas desse mundo. Saiba que aonde você estiver, você é um agente da graça de Deus. E você precisa transbordar na vida das pessoas a graça de Deus que impactou a sua vida. Com a mesma graça que nós fomos consolados, com o mesmo amor que nós fomos amados, que a gente seja esse instrumento, esse agente da graça e do amor do Senhor. Em nome de Jesus. Se coloque em pé.